Professora, como trabalhar os conteúdos teóricos na prática? Esses cursos propõem alguns modelos de intervenção no meio ambiente? Sim, a gente propõe hoje as equipes multidisciplinares, né? Então, é importante que cada profissional ele possa dialogar dos campos da geologia, no caso da geografia, né? Essa geografia dialoga com a ecopolítica e com a geopolítica, ao mesmo tempo que dialoga com a biogeografia, que é a ciência que estuda a distribuição dos ecossistemas, sim, com a climatologia. Então, ele, pelo menos um arcabouço, um diálogo inicial com as diferentes disciplinas ele tem que ter. Mesmo que depois ele decida se aprofundar. Hoje a gente não fala mais de especialização, a gente fala de ampliação, de aprofundamento do profissional por determinado campo do saber. Então, desde o instrumental de análise ambiental, quais são os instrumentais da gente possibilitar o diagnóstico dos chamados impactos ambientais. Esse diagnóstico ele é social, ele é econômico e ele é ambiental como um todo. Mas, por exemplo, o aluno é estimulado a fazer, propor um projeto de lei para a Câmara Municipal, por exemplo? Não, propor um projeto, acho que supõe uma ação mais coletiva, e eu acho que, né, os projetos eles têm que partir da sociedade como um todo, não só de um cientista. Mas acho que o cientista tem que contribuir para isso, né? O cientista tem que ser responsável pela ciência que produz, né? Como diz Fritjof Capra, né? Boaventura Souza Santos. Mas eles saem com uma capacitação, e deveriam ter, né? Uma capacitação de uma leitura que eles possam intervir. Portanto, os instrumentais, além do diagnóstico e a análise, a terceira fase é o planejamento. Né? Já não é mais aquele planejamento em que o profissional, ele sozinho planeja. Né? Esse planejamento, é importante a ação do planejamento transdisciplinar ou interdisciplinar. Né? Então, a segunda fase é a construção desse planejamento. E depois é o monitoramento. Então, um dos instrumentos, que é o relatório de impacto ambiental, ele já supõe isso. Algumas ações, né? É preciso, primeiro, avaliação, né? E aí a gente tem desde mapas temáticos, o uso de sensoriamento remoto, diagnósticos, inventários, esses são os instrumentos, as metodologias. E a segunda metodologia, que é as metodologias de análise. E aí o profissional tem que ler, sim, tem que estudar. Né? Agora, professora, os números não falam por si só. Quais costumam ser as dificuldades encontradas por esses profissionais para colocar em prática os assuntos abordados em sala de aula? A gente ainda necessita que o próprio mercado não tema os profissionais que têm esse amplo campo do saber. Né? A gente ainda tem, mas você é geógrafo, e por que você faz herbário, que é uma coleção de plantas? Você é ecólogo, como é que você está discutindo a questão da antropologia? Então, tanto a sociedade quanto o mercado, ele ainda foi um mercado formado na competição, ou seja, cada pessoa deve ter o seu campo de saber, né? A ciência, sim, deve competir. Né? A ciência antiga dos romanos, infelizmente, ainda existe até hoje, que é a ciência bélica de competir. Então, a gente está construindo uma outra ciência, e essa ciência supõe que os profissionais podem estar em campos de saber do outro, não preocupar e deixar o outro fora da área. É para incluir dentro dessa área, para complementar. Então, essa ciência da complementaridade que supõe o arcabouço para a gente construir um modelo novo. Agora, professora, dentro do curso, como que você trabalha o equilíbrio entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico? Porque esse é um dos grandes debates em torno aí, dessa questão da preservação da biodiversidade, da relação do homem com a natureza. Eu leciono em vários cursos, eu leciono na ecologia, na geografia e na farmacobotânica. Bom, a primeira coisa que a gente trabalha é o resgate do chamado pensamento, né, esse pensamento sistêmico, né, de que existe uma conexão entre os processos sociais, os processos políticos e os processos econômicos. Isso em todas as disciplinas. Mesmo que eu esteja dando botânica, na farmácia, não dá para dissociar hoje a questão grave, que é a questão das patentes. Né? As patentes, sim, são as novas formas de colonização. Daqui a pouco o agricultor
os geraizeiros deixam de poder colher o piqui e usar o piqui livremente porque foi patenteado, ou o babatimão que começa a ser, está aí na lista de ser patenteado, ou seja, essa história de propriedade intelectual, retirando o direito de autodeterminação dos povos. Então, quando há a botânica, ela há uma interligação com a política. E a mesma coisa vai acontecer com outros campos do conhecimento. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhando, primeiro é esse. E a outra é esse pensamento, contextualizar a questão ambiental. Não dá mais para fazer educação ambiental descontextualizada. Não é mais o homem que está acabando com a natureza. Eu tenho que falar que homem é esse, em que tempo histórico. Não dá para a gente achar que a tecnologia substitui o pensamento, né? Então, a tecnologia que polui na modernidade não é a mesma que limpa. Se a gente continua com crescimento ilimitado, a gente vai ter riscos ilimitados e não vamos ter profissional para responder a isso. Professora Ângela Maria, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o nosso programa. Eu que agradeço. Confira agora as notícias da agenda e do Simpra em Movimento. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe nesta terça-feira, 16 de junho, o filme Terra Vermelha. O filme foi inspirado na história do cacique Ambrósio Vilhalva, da etnia Guarani Caiová. Vilhalva liderou um acampamento para a retomada das terras de seus ancestrais. Local hoje ocupado por uma fazenda produtora de soja. Não pode montar acampamento. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Simprominas promoveu, no centro da capital mineira, um ato público em defesa da natureza. Nos últimos 3 anos, o Simpro tem feito na Praça 7 uma movimentação no Dia Internacional do Meio Ambiente. Esse ano, novamente, nós temos uma atividade cultural, vamos ter uma aula sobre a questão climática. A aula pública trouxe esclarecimentos sobre as mudanças climáticas observadas no dia a dia. Os tufões, furacões, chuvas torrenciais, tsunami, tudo está diretamente envolvido com a questão da interferência direta do homem nos recursos naturais. O Sindicato dos Professores acredita, então, que através da educação ambiental é o primeiro passo que a sociedade, o indivíduo pode fazer para interferir, para mudar. A diretoria do sindicato não vê muitos motivos para comemorações no Dia Mundial do Meio Ambiente. Penso que hoje, dia 5 de junho, é um dia muito triste para o Brasil. Na última quarta-feira, o Senado Federal aprovou a transferência de 68 milhões de hectares de terras, uma grande parte de fazenda, de floresta legal, da Amazônia Legal, para fazendeiros e grupos econômicos, inclusive empresas privadas. Isso poderá causar, em curto prazo de tempo, uma maior devastação daquela região brasileira. Os cidadãos puderam adquirir gratuitamente mudas de árvores e contribuir para a conservação do ambiente do planeta. O Sindicato dos Professores acredita e investe na organização da categoria por local de trabalho. Uma das formas de organizar é a eleição direta de representante sindical nas escolas. O delegado sindical é o elo entre seus colegas de trabalho e o sindicato. O seu papel é representar o sindicato nos locais de trabalho, defendendo os interesses da categoria, além de verificar se os direitos estão sendo respeitados. O delegado sindical precisa estar atento aos problemas locais para encaminhar as propostas e demandas dos professores junto ao sindicato. Ele precisa acompanhar de perto os problemas, buscando soluções conjuntas. A eleição do delegado sindical é um direito garantido na CLT. Não podemos perder a oportunidade de nos apropriar dessa conquista. Portanto, convocamos a todos a participar dos processos eleitorais que acontecem nos estabelecimentos de ensino. Para ser delegado sindical, basta ter disposição e ser sindicalizado. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o programa de hoje, é só visitar o nosso site www.simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Contamos com você e até o próximo programa.